Senhor, te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, amados. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento humano, possa transbordar em teu coração, na tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Louvado seja Deus. Eu sou o pastor Geraldo, sou pastor da Igreja Comunidade Cristã Pão de Deus, na rua Bicas, número 72, no bairro São Luís, no grande município muito abençoado e promissor de Betim, Minas Gerais, faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos rica e abundantemente. É com muita alegria, mas também com compromisso, com responsabilidade, com temor e tremor, que mais uma vez estou diante da tela desse notebook para estar trazendo uma mensagem de Deus para os nossos corações e temos certeza que o Senhor há de abençoar e abençoar bastante. Meus amigos e amados, que há de nos ver hoje, amanhã ou depois. Se você ainda não é inscrito no canal da Comunidade Cristã Pão de Deus, aqui no YouTube, que você possa escrever, pois assim, colocar que você quer todas as notificações para que o YouTube possa enviar para você sempre que tiver uma mensagem nova e que você também possa desfrutar de mais de 200 mensagens que já foram gravadas desde a época da pandemia 2020. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Fala deste canal ali na tua igreja, ali na sua comunidade, ali no local onde você trabalha. Se você não é inscrito, inscreva, pois assim. Se você é inscrito, incentive outras pessoas para estar escrevendo, porque quanto mais inscritos estiver e quanto mais like também estiver, o YouTube entende que é algo importante que está ali e que é a palavra do Senhor, e aí certamente outras pessoas têm oportunidade de ver. Vamos orar. É um momento de oração. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, desse imenso universo. Nunca houve, jamais haverá um Deus tão grande, tão justo, tão fiel, tão verdadeiro, poderosíssimo em obras, riquíssimo em misericórdia, como é o Senhor. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto e bendigo o teu nome na beleza da tua santidade. Senhor, que tu possas abençoar a todos que vê esse vídeo, que há de ouvir e ver, e que a tua palavra possa trazer edificação, consolação e exortação para louvor e glória do nome de Jesus. Senhor, nos purifica e nos santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor, venha abençoar lares, famílias, aonde essa palavra chegar, que vidas não seja a mesma, que lares não seja o mesmo, que famílias não sejam as mesmas, mas que possa, dia após dia, a cada anoitecer e amanhecer, que seja a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores,
repousando sobre todos. Aos enfermos eu peço que o Senhor os cure. Aos fracos eu peço que o Senhor os fortaleça. Os tristes eu peço que o Senhor possa derramar a alegria do Senhor, que é a nossa força sobre cada um. Mais uma vez, Senhor, serei porta-voz da tua palavra. Senhor, convicto sou do chamado, portanto, conceda-me graças, unção, sabedoria, para que os corações sejam tocados pelo Espírito Santo e, ao mesmo tempo, convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e que o teu amado Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, possa ser glorificado com conversão, com reconciliação, com libertação, com restauração, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que todos sejam bem-aventurados ao entrares e bem-aventurado ao saíres. Meu Deus, que cada um que ver esta mensagem seja completamente tomado pela tua graça, misericórdia e unção. Em nome de Jesus, que a tua presença esteja continuamente nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos lares, nas congregações aonde o teu nome é anunciado com temor e tremor, e a tua palavra é pregada como ela é. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a viver o que pregamos e pregarmos o que vivemos, em nome do Senhor Jesus, que ele cresça e que eu diminua sempre. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Conceda a unção e a tua presença na vida de todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos compartilhar um texto bíblico que está no Evangelho, que o Senhor Jesus certamente liberou de uma maneira extraordinária, revelou, e o evangelista Marcos escreveu. O Evangelho é do nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelista Marcos, que também é conhecido como João Marcos, escreveu o capítulo número 4, versículo de número 35 a seguir. Vamos ler até o versículo de número 41. Está escrito assim a porção bíblica que certamente o Senhor falará aos nossos corações. E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada ou travesseiro. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A versão nova, a nova versão internacional, conhecida como NVI,
Fala, por que você sente tanto medo? Sentiram um grande temor e conduziam, ou melhor, sentiam um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Diga comigo, graças a Deus. Esse não é outro senão o Filho do Deus Altíssimo, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, amados, podemos extrair alguns ensinamentos desse texto tão precioso da palavra do Senhor para os nossos corações. Algumas lições preciosíssimas nós podemos extrair e aprender para colocarmos em prática no momento da tempestade, no momento das dificuldades, no momento dos vendavais, no momento dos furacões e aí por diante. Vemos no texto, neste dia, ou nesta hora, de manhã, de tarde ou de noite, quando você for ver esta mensagem, que os discípulos estavam sobre um mandato, uma ordem, um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao entardecer, que já estava basicamente quase à noite, o Senhor ordenou aos discípulos, como mandamento, passemos para outra margem, ou outra banda. E os discípulos naquele barco, provavelmente, como estava vindo de uma campanha missionária extraordinária, provavelmente, no mínimo, os 12 discípulos estavam com Jesus. E com Jesus, 13 pessoas. Não era um barcozinho comum, como esses barcos que nós temos hoje, os mais simples, de alumínio e aí por diante. Claro que naquela época não era alumínio, certamente era de madeira, e ele não era uma embarcação pequena, porque no mínimo tinha 13 homens adultos dentro daquela embarcação. E o barco de pesca tradicional nos dias de hoje, esse chamado de 6 metros, ou 5 metros, ou 4 metros, é 3 a 4 pessoas no máximo. Quanto muito, 5 ou 6. E mesmo assim, a embarcação, se não tiver uma, uma borda bastante alta, 6 pessoas na embarcação tem tendência a ela quase ir a pique, quase naufragar ou afundar. O que nós podemos tirar como lições aqui, meus irmãos? Primeira lição para mim e para você. Mesmo estando no centro da vontade do Senhor, mesmo estando em obediência máxima a uma ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo, podemos, na nossa trajetória, na nossa travessia, na nossa caminhada, podemos ter dificuldades, problemas, intempéries, podemos ter tempestades, mas o importante é quem está na nossa embarcação. Se Jesus estiver na nossa embarcação, e se nós estivermos também no barco que Jesus está, podemos assim dizer, certamente não vamos naufragar, vamos chegar no porto desejado, vamos conseguir, de uma maneira extraordinária, chegar do outro lado, ainda que às vezes cansados, às vezes exauridos de tanto lutar, mas pode ter certeza, na embarcação que o Senhor Jesus está,
estando eu e você, nós, se estivermos na embarcação do Senhor, pode ter certeza, ele, como capitão, como timoneiro, como o Senhor, ele estando em nós e nós estando nele, não tem dificuldade que possa nos parar. Podemos até nos sentirmos cansados, mas a história vai prosseguir. A história vai ter um final feliz no nome do Senhor. Aqui podemos tirar esta lição. Eles estavam no centro da vontade do Senhor, porque foi sobre uma ordem de Jesus. Passemos para a outra banda ou para o outro lado. E ainda assim tiveram grande dificuldade, grande luta, tiveram muito trabalho com aquela embarcação. Mas Jesus estava no barco. Outra lição que nós podemos aprender, a segunda lição, nos diz a Escritura, versículo 36, que tinha outros barquinhos que, na hora que saíram da margem, outros barquinhos zarparam junto com a embarcação que Jesus estava. Mas aqui tem uma lição importante para mim e para você. Na embarcação que Jesus estava com seus discípulos, sobre um mandamento do Senhor, uma ordem explícita do Senhor, a embarcação foi incomodada, tiveram problema, tiveram que remar bastante, tiveram que trabalhar muito para tirar a água do barco e aí por diante. Mas ela chegou, a história continuou e teve um final feliz. Mas os outros barquinhos que zarparam juntos daquele, daquela margem, ou daquele porto, ou daquele ancoradouro de barco, a Bíblia não fala sobre eles mais. Simplesmente diz o versículo. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. A história finda, pois assim, para as outras embarcações que não estavam sob o mandato de Jesus, sobre uma ordem, sobre o mandamento do Senhor, e nem nos outros barquinhos o Senhor Jesus não estava. Só fala neste versículo. Ao término do texto, no versículo 42, quando você discorre o texto, esses outros barquinhos se perdem em meio à história. Será se sobreviveram à tempestade, o vendaval, as ondas bravias, ou desistiram logo assim que zarparam, tomaram direção ignorada? Isso me chama muita atenção. Jesus está em você. Você está em Jesus. Vai ter um final feliz. Como é que está o seu casamento? Jesus é a terceira dobra deste casamento, que você e a sua esposa formam duas dobras, podemos assim dizer. A terceira dobra é a palavra, que é o próprio Cristo. Vai ter um final feliz. A sua família, na sua embarcação. Jesus está, porque a narrativa é muito clara, bíblica. Os outros barquinhos se perdem na história. Não sei o que aconteceu com eles. Começa a história falando de outros barquinhos e outras pessoas estavam naquelas embarcações. Mas a Bíblia simplesmente não fala mais sobre aqueles barquinhos.
o que aconteceu com eles. Isso eu posso conjecturar, sem deturpar o texto, que alguma coisa pode ter acontecido em meio àquela travessia. Como eu disse, repito mais uma vez, tomaram destino ignorado, porque às vezes tempestade, dependendo dela, ela não manda aviso, ela não avisa. Às vezes ela não tem sinais em determinadas tempestades. Se você estiver bastante atento, vigilante, como diz Mateus, Jesus em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, se estivermos vigilantes, observando, atentos, às vezes podemos perceber que a tempestade está chegando e nós possamos nos resguardar e aí por diante. Mas tem determinada situação que às vezes a mulher, o homem, ou seja, filhos, às vezes a mãe sai de casa e fala, fica de olho para mim, meu filho. Aí na roupa que está no varal, sabe, secando, aproveitar essa araizinha, esse sol que deu, mas fica de olho, ó. É tempo de chuva, tem uma nuvenzinha lá, e aí por diante. Às vezes ele interte com o celular, interte com a televisão, interte com o livro, e aí por diante, e acaba esquecendo da roupa. Quando assusta, não é que a chuva chegou de improviso, a pessoa nem percebeu, tem tempestade. Se a pessoa não estiver atenta, ele não percebe que ela está aproximando, porque nem sempre, às vezes, dá sinal. Às vezes, sim. Às vezes começa com vento, às vezes com a nuvem escura, e aí por diante. Estou falando de algo natural. Essa tempestade aqui não foi natural. Essa tempestade aqui, automaticamente, se a gente chegar no capítulo número 5, versículo 1, 2, 3, a gente vai ver que Jesus estava indo justamente para aquela região de Decápolis, daquelas 10 cidades, onde tinha o endemoniado, conhecido também como o endemoniado gadareno, de Gadara, que estava possuído por uma legião de demônios. Entendo que era justamente força das trevas que enviou aquela tempestade, aquele vendaval, para que desviasse a rota daquela embarcação, porque ele estava indo para Gadara para fazer uma grande obra. Mas só que principado e potestade esqueceu que naquela embarcação estava Jesus de Nazaré, o Filho do Deus bendito, que tem poder sobre a tempestade, tem poder sobre o vento, foi ele que criou. Tem poder sobre as ondas bravias, que também foi ele que criou os oceanos, as águas doces, e aí por diante. Foi isso. Então, lição número 1. Mesmo estando sobre o mandato do Senhor, podemos ter tempestade. E geralmente a tempestade não ocorre no início, porque se você perceber uma tempestade, digo, a sua embarcação, na hora de zarpar, se você percebe uma tempestade, vou dar um tempo, vou esperar mais um pouco, não vale a pena sair daqui agora. Posso mostrar para você, referir-se, pois assim, a um texto que o apóstolo Paulo estava indo para Roma, sabe? No julgamento, ali em Cesareia, ele apelou que era para ser julgado no tribunal de César. Ele estava num navio e chegou num ponto que ele falou: olha, não vale a pena sairmos daqui, porque percebo que essa embarcação vai ter um grande incômodo. É melhor a gente ficar aqui para que não tenha perca ou perda material e muito menos perda humana. Mas o comandante preferiu ouvir aqueles pilotos daquela embarcação, podemos assim dizer,
do que o que Paulo falava. E não é que teve um grande incômodo, foram parar na ilha de Malta, e Paulo fez uma grande obra, lá estou falando de Atos 27 e 28. Paulo fez uma grande obra naquela ilha chamada Malta, que faz parte ainda hoje do território grego da Grécia, e fez uma obra grande ali, mas 276 passageiros daquele navio não pereceu, mas o navio e a carga, se tinha ouro, trigo, prata, o que tinha ali dentro, perdeu tudo. Porque nem o navio quebrou todos. Chegaram na praia, nessa ilha chamada Malta, alguns de alguns pedaços do navio, tábua e por diante, que sabia nadar, chegaram lá. E não morreu ninguém, porque o senhor falou, Paulo, ó, nenhum desses 276 não vai morrer, mas tem que ficar na embarcação. Mas Paulo tinha dito para eles, olha, vai ter em conta essa embarcação. Vamos ficar aqui, vamos invernar aqui. Mas o comandante acreditava que os pilotos eram muito bons, aqueles timoneiros que cuidavam daquela embarcação e aí por diante, e não, acostumado com isso. Paulo estava falando pelo Espírito Santo, revelação de Jesus Cristo, mas não acreditaram, deram um problema terrível. E Paulo não tinha visto nada, senão no Espírito, na revelação. Mas, então é isso aí, meus irmãos. Então é isso aí, minha irmã. Se a gente vê uma tempestade aproximando, automaticamente você não vai sair de casa, você vai esperar, e aí por diante, ainda que seja de carro, não vai. Se você estiver numa embarcação, também não vai. E aí, a não ser que seja um transatlântico, é outra história, né? Naqueles barquinhos, naquele ditado bem chulo, mequetrefe, aqueles barquinhos bem simples, vai dar problema. Ou se vai. Ou se vai, nem salva a vida resolve, sabe? É complicado, não é brincadeira. Então, aprendemos aqui que às vezes a tempestade vem no meio, durante a caminhada. Às vezes não no início, às vezes no meio. Porque se vem no meio para retornar é a mesma distância. Para prosseguir, se é meio, a distância é basicamente a mesma e é. Mas o que importa é que Jesus está na embarcação. Outro ensinamento que nós podemos tirar, já tiramos dois. Jesus na embarcação vai ter um final feliz. Outros, a qual Jesus não deu ordem e nem na embarcação deles não estava, a história termina. Não sabemos o que aconteceu com aquelas embarcações. Terceira lição. Às vezes, tem tempestades que às vezes somos surpreendidos por ela e temos que enfrentar. Às vezes, ainda que não escolhemos. Os discípulos estavam sob uma ordem de Jesus. A tempestade surgiu. Eles enfrentaram enquanto puderam. Quando não tinha mais condição, eles lembravam que Jesus estava naquela embarcação. Não devia ter esquecido. Meu irmão, você não pode esquecer que Jesus está na sua embarcação. Você é templo e morada do Espírito Santo. Seu corpo podemos chamar de uma embarcação. E você está na embarcação de Jesus, na palavra. Você tem procurado ter uma vida sincera diante do Senhor, congregando, ouvindo a palavra, tendo seus devocionais diários, de manhã, a hora que dá, à tarde ou à noite, de oração, meditação na Escritura Sagrada, fiel à liderança da igreja onde você congrega, procurando ter a Bíblia como regra de fé e de prática, e tem que ser. Agora, outras tempestades, às vezes as pessoas procuram com a própria mão ou com a própria iniciativa. Algumas nos surpreende, às vezes na família, às vezes não é na sua família direto.
esposa e os filhos, na sua casa onde você mora. Mas às vezes surge uma tempestade na família. Cunhado, cunhada, irmão, irmã, ou na casa do pai, da casa da mãe, do sogro, na sogra. Acaba tendo lá uma tempestade que acaba te envolvendo nela. Você precisa de ser muito forte para que você possa ajudar as pessoas com oração, com palavra, com conselho, com abraço amigo, com ajuda e aí por diante. De N maneiras. Às vezes são tempestades que surgem, que às vezes você não procurou e nem foi culpado por elas. Outras, às vezes a própria pessoa procura com as próprias mãos. Às vezes vive uma vida desregrada, sem limite, sabe? Às vezes compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, acaba endividando, trabalha dentro da situação que nós vivemos atual no país hoje, que Deus abençoe essa nação no nome de Jesus, mas às vezes chega atrasado no serviço, falta no serviço, arruma um atestado, às vezes até comprado na esquina, que loucura, né? Mas existe isso, infelizmente. Muito atestado, e aí, patrão, encarregado, supervisor, engenheiro daquele setor, vem um problema, precisando de demitir uma ou duas pessoas. Será quem que é demitido? Aquele que cumpre com exemplo, bem exemplar, suas tarefas, não é enrolado, não mente, é trabalhador, é honesto, e aí por diante. Certamente quem, o fulano de tal, que nós, na sua equipe lá que você. Ah, geralmente o nome dessas pessoas são os primeiros que surgem. Se não for um crente em Jesus, bebe, chega no setor de trabalho, às vezes, com cheiro de bebida, e aí por diante, sabe? Esse tipo de tempestade, a pessoa arruma ela com a própria atitude, com a própria escolha. Não é brincadeira. As tempestades surgem para serem enfrentadas. Tem tempestades que nos aproxima do Senhor e deve ser assim todas. Mas tem tempestade que às vezes a pessoa não que deveria aproximar do Senhor, mas afasta, desiste, joga a toalha, para de lutar, acha que não é capaz. O inimigo vem com a fúria total, com a tempestade tal, tamanha, às vezes uma crise no casamento, uma crise com os filhos, às vezes envereda por caminhos que o pai não deseja, a mãe não deseja, às vezes deixa o filho, às vezes menor de idade, com muita liberdade, não tem hora de sair, não tem hora de voltar, e acaba, surge uma tempestade. Essa tempestade, às vezes, vem para tentar nos separar, nos tirar do alvo, enfraquecer a nossa fé, enfraquecer a nossa confiança, a nossa comunhão com a família e com o próprio Senhor.
tem tempestade que aproxima, outras acaba afastando. Às vezes, a tempestade vem, a pessoa desiste, desvia dos retos caminhos do Senhor, para. Até ontem creu, hoje já não crê mais. Não, está difícil, não vale a pena. Parece que quando eu entrei nesse caminho, sabe, parece que está tudo pior. Não, tá não, meu irmão. Tá não, minha irmã. Tá não, meu amigo, minha amiga. Persista. Seja determinado. Não desista. Os discípulos aqui, meus irmãos, tiraram água daquela embarcação que não foram brincadeira. Aquela embarcação era a vela. E tempestade com vela não é brincadeira, viu? Arranca tudo. De repente tinha alguns remos, né? Ou quem sabe algumas varazinhas, porque tem embarcação pequena que é com remo, outras é uma vara. Eu entendo disso. Às vezes uma vara de bambu, e aí por diante, de madeira, bem longa. Tem local que não dá pé para aquela vara. Aí você tem que usar ela de remo, e aí por diante. E tem o próprio remo. Aquela embarcação simplesmente tinha. De repente, remo e também tinha vela. Que com um ventozinho bem tranquilo ajuda muito. Mas tempestade é outra história. Mas eles lutaram enquanto puderam. Eles remaram enquanto puderam. Viraram vela para a esquerda, para a direita enquanto puderam. Quer dizer, de repente nem virou, né? A tempestade mesmo virou. Se é que permaneceu alguma vela naquela embarcação. Mas é algo importante aqui, outra lição para mim e para você. Pode ser a quinta lição, quarta ou sexta lição. Mesmo dormindo, Jesus estava naquela embarcação. E em meio àquela tempestade tão furiosa, Jesus estava descansando. Irmão, irmã, amado, amado, amigo, amiga, não tem como lutar 24 horas continuamente. Há momento que precisa descansar, porque senão a pessoa fica exaurido, cansado, esgotado. A mente, os músculos, as articulações. É momento que é necessário parar. Porque ninguém aguenta lutar 24 horas por dia. Mas não podemos desistir. E eles não desistiram. Os discípulos tiraram água e remaram enquanto puderam. Mas a tempestade aproximou eles do Mestre, do Senhor Jesus. Estão na embarcação. Eles fazem uma oração tanto quanto desesperada. Né? Senhor, conta que nós morramos, ou que pereçamos, que é a mesma coisa. Que oração, né? E não é que a oração foi respondida? Há momento, meu irmão, há momento, minha irmã, que a oração pode ser longa e às vezes precisa de ser, mas há momento que a oração é apenas uma ou duas palavras. Me lembro aqui de Mateus, capítulo de número 14, autor do versículo 22 a seguir, que é uma outra tempestade que os discípulos passaram. O vento contrário é aquela que Jesus despede a multidão, sobe para o monte para orar. Quando foi por volta de 3 horas da manhã, vento contrário, o discípulo remava 10 remadas para frente, a embarcação voltava 3 metros para trás. E ele aparece andando sobre o mar. E Pedro, se é o Senhor, manda que eu vá até a ti. Vem. E Pedro desceu da embarcação, lugar de segurança.
ainda que estava com vento contrário, e foi até Jesus, mas olhando vento, mar, tempestade, olhando, desviou o foco, perdeu o foco de Jesus, olhai para Jesus, autor e consumador da fé, e tirou os olhos de Jesus, olhou para os lados e percebeu que loucura, eu estou andando sobre. Não! Aí começou a afundar. Quando ele começou a afundar, provavelmente só estava com a cabecinha de fora, né? Ou cabeçona, seja como for. E aí gritou: Senhor, socorre-me. E não é que Jesus estendeu a mão, ergueu Pedro. Então, aquilo é uma oração, a menorzinha da Escritura, mas foi ouvida e respondida. Então, oração, meu irmão, é oração. É falar com Deus. Às vezes há momentos que podemos orar e devemos orar, oração intercessória mais longa, mas há momentos que é 2, 3 palavras. Elias, 1 Reis, capítulo 17, 18. Elias fez uma oração de uma meia dúzia de palavras. Senhor, mostre hoje que tu és Deus em Israel. E conforme a tua palavra, fiz tudo isso aqui. Fogo desceu do céu no Monte Carmelo, queimou holocausto, queimou pedra, queimou lenha, queimou água, queimou pedra, queimou tudo. E o povo não tiveram outra reação. Dobraram, só o Senhor é Deus. Foi uma oração que Elias fez. Se você for cronometrar as palavras da Bíblia, talvez não deu 30 segundos de oração, ou menos de 1 minuto de oração. E fogo caiu do céu. Eu te falo da oração que Pedro fez. Senhor, socorre-me. Imediatamente o Senhor estendeu as mãos e ergueu Pedro, que não era um homem pequeno, coisa nenhuma. Mas então aqui foi uma oração. Mas eles lutaram. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não pare de lutar. Sua embarcação está naufragando. Tem tempestade. As ondas são bravias. O vento está soprando. Sua embarcação, Jesus está nela. Você está em Jesus? Acredito. Vai ter um final feliz. Seu casamento, sua casa, sua família, suas finanças, seus negócios, sua empresa. Acredito. Sua saúde, sua vida espiritual, seu ministério, sua congregação, quer dizer, a congregação onde você congrega ou lidera um grupo, ou que seja o pastor dessa casa. Acredito. Coisa que é para mim fazer e você fazer. Outra é para o Senhor. Mas mesmo em meio à tempestade, nós aprendemos muito que o Senhor estava nela. O que diz João, Evangelho 15:7? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Eles pediram. Jesus estava na embarcação? Sim. Eles estavam em Jesus? Estava, ainda que não tinha fé suficiente. Mas estava junto. Pediram o que queria. Salva-nos, Senhor. Socorre-nos. Não importa que pereçamos. E o que aconteceu? Jesus levantou, repreendeu o vento e declarou ao mar, às ondas: aquieta-te. E o vento, cala-te. Porque o vendaval certamente estava soprando. Faz barulho, que é uma beleza. Se tiver telhado na sua casa aí, varanda, um telhado colonial, meu Deus. As árvores. Se for só o barulho, tudo bem, né? Vai ver que isso vai arrancar tudo, né? Fica nada. Dependendo do vento, até carreta vira. Às vezes arranca cobertura de posto de gasolina ou de quadra da prefeitura, do município, e leva, de pendura, de rede elétrica, de pendura em outro lugar, joga numa distância. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Mas aí clamaram. Diz a Escritura. O Senhor Jesus repreendeu a causa e o efeito. Cessou. Causa o vento. Efeito, as ondas, que estava tão bravo que já parou para pensar?
o tanto de água que eles tiveram que tirar daquela embarcação. Não sei se 4 remavam e 8 tiravam água, né? Clamaram a Jesus. Jesus repreendeu, levantou, despertou. Às vezes, o Senhor entra na minha casa, na sua casa, entra na minha vida, na sua vida, mas às vezes não damos atenção para Ele, né? Às vezes, nós dormimos bastante na hora errada. Dormir, posso chamar de sono espiritual, o sono da comunhão com o Senhor, da obediência ao Senhor, da busca ao Senhor, da fidelidade ao Senhor, comunhão, da consagração e aí por diante, sabe? De andar nos caminhos retos do Senhor. Por quê? Se eu entrar na sua casa, você não me conhece, mas de repente falo como alegoria, figura. Se eu for na sua casa, você não me dá atenção, provavelmente eu não volto mais não, né? Às vezes a pessoa recebe Jesus, mas não prossegue. Faz o contrário. Ainda que Jesus hoje não é necessário dormir nem dorme, né? Porque hoje ele está glorificado, mas naqueles dias é que você tinha cansaço, fome, sede, precisava dormir. Ele estava dormindo, mas ele me mostra, te mostra que na embarcação que ele está, final vai ser feliz. Depois que ele repreendeu, houve bonança, teve bom tempo, o vento parou, as ondas parou e o mar ficou calmo mesmo, tranquilo. Aquela embarcação chegou aonde Jesus tinha ordenado que ela chegasse, do outro lado. E aí os discípulos agora perguntam para o outro: mas quem é esse? Que até o vento e o mar manda, ele obedece, ele é o Senhor. Como diz um ditado popular, bem feio, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, Jesus mandou e o vento acalmou. As ondas, que era certamente comandada pelo vento, o vento que faz com que as ondas levantem, você chegar numa lagoa, ou no mar, ou aonde quer que seja, no rio, se o vento, se não tiver vento, as águas ficam tranquilas. Só aquele marolinho mesmo tranquilo. Mas se tiver vento, o negócio fica bravo. Dá onda, principalmente em lagoa, sabe? Bem aberta e funda, ou dá onda, de mais de 2 metros de altura. Eu fui pescador. Hoje eu não pesco mais peixe, porque o pescador de peixe tira o peixe da vida, que é na água, para ele morrer sem água, do lado de fora, por asfixia, podemos assim dizer. Que ele não tem como respirar fora d'água. Ele morre. Sai do seu ambiente. Eu parei de pescar peixe, mas eu hoje sou pescador há mais de 24 anos, pescador de homem. Nós tiramos o homem da morte espiritual e trazemos ele para a vida, que é Jesus Cristo de Nazaré, a palavra do Senhor. Isso é bonito, né? Que coisa linda. Então, o pescador de peixe tira o peixe da vida para matá-lo. E o pescador de homem, é isso que Jesus está falando com Pedro. Você não vai pescar mais peixe, vai ser pescador de homem. Porque o homem, morto espiritualmente no seu pecado, nos seus delitos, nós pregamos o santo evangelho, como eu estou fazendo nesse dia. Certamente, você crendo, arrependendo e convertendo, voltando esse caminho do Senhor, você vai sair da morte para a vida. Louvado seja Deus. Mas eu entendo de pesca. Já pesquei no Mato Grosso do Sul, lá em Corumbá, Porto Morrinho. Vou fazer uma propaganda aqui de graça. Já pesquei no Hotel Pesqueiro da Utila, em Porto Morrinho, 2 vezes. E pesquei no Goldfish, lá em Corumbá, divisa da Bolívia. Mar do Rio Paraguai, todos dois. Já pesquei 3 anos seguidos. 96, 97, 98. Ou melhor, 97, 98, 99.
99 eu estava convertendo ao Senhor. A última pescaria que eu fiz lá. Estava convertendo ao Senhor. E daí, para cá, tempos depois, parei a dedicar a obra do Senhor, conforme o chamado. Louvado seja Deus. Mas então, meus irmãos, fica com essa palavra. Tempestades surgem para ser domada, repreendida, para lutarmos e termos um final feliz. No nome de Jesus. Vamos orar? Estou dentro do meu tempo. Senhor Deus, acabamos de liberar a tua palavra com alguns ensinamentos para todos nós. Que nós possamos colocar esta palavra em ação para sermos bem-sucedidos. As tempestades, Senhor, surgem para ser enfrentadas. E com certeza, ó Senhor, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, alguns poderão estar enfrentando tempestade. Que a fúria do vento venha cessar, que as ondas bravias venham aquietar-se, pois assim, aquieta-te, cala-te, em nome de Jesus de Nazaré. As enfermidades, que é uma forma de tempestade, crise no matrimônio, crise na família, ó Senhor, crise financeira, o espiritual, o emocional. Senhor, em nome de Jesus, eu uso a autoridade desse nome, no poder do teu nome, Senhor Jesus, que essa tempestade venha cessar. No nome do Senhor Jesus de Nazaré. Senhor, se a tempestade que esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa amiga, esse amado, essa amada está enfrentando, se está no centro da tua vontade, vai ter bonança, vai ter um final feliz. Mas se não tiver, Senhor, que o Senhor possa ter de misericórdia e intervir de uma forma milagrosa, para que não venham naufragar. Em nome de Jesus, eu disse, Senhor, que tem tempestade que vem sem escolhermos. Outras, às vezes, por causa de falhas, elas surgem. Mas ambas precisam ser enfrentadas. E uma vez enfrentada no teu nome, com certeza a vitória é certa. No nome de Jesus de Nazaré, eu oro. Eu estou abençoando a todos. No nome de Jesus de Nazaré, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, repousa sobre todos no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Fiquem em paz, permaneçam em paz. Que Deus em Cristo os abençoe, os guarde, os proteja e continue os livrar do mal, em nome de Jesus. Não é inscrito no canal da Comunidade Cristã Pão de Deus, aqui no YouTube? Escreva, pois assim, coloque que você está ali em todas as notificações para que as mensagens cheguem até a você. Você vendo essa mensagem, você que é inscrito no canal, ou você que não é, fala desse canal para outro, compartilha ali no Zap, aonde você quiser, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus em Cristo te abençoa, graça e paz. Até uma próxima oportunidade, no nome de Jesus. Ei, vai ter bonança, tá? Vai ter um final feliz. Você vai chegar no porto desejado, porque quem está com o mapa da navegação, com a bússola, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenha tempestade, do nome que tiver, que você vai chegar do outro lado. Que o versículo 1, capítulo número 5, chegar a outra banda. Amém? Enfrentar a tempestade e vencer. Que você possa enfrentar todas as tempestades e vencer, vencer e vencer,
no nome de Jesus de Nazaré. Deus abençoa. Até a próxima oportunidade. Não esqueça de inscrever no canal. Você vendo a mensagem, dê um like, compartilha ali nos seus, certamente com seus contatos. Amém, querido? Fala desse canal ali na sua igreja, com seus amigos ali na empresa. Deus abençoa, em nome de Jesus. Amém.